Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Nascimento, especialista em segurança financeira, e hoje eu vou falar para vocês sobre 3 tipos de pessoas quando o assunto é organização financeira. Mas antes de eu falar sobre qual é esse número 1, qual é esse número 2 e qual é esse número 3, até para você ter uma ideia e saber se você se encaixa em algum desses 3 perfis de pessoas, eu quero falar sobre o treinamento que eu vou dar no próximo dia 12 de dezembro, Como Viver Sem Dívidas. É um treinamento online totalmente exclusivo para você sair do negativo, sair da conta vermelha e eliminar completamente de vez as suas dívidas. É um treinamento onde eu vou falar o passo a passo para você sair do vermelho e chegar numa conta bancária, no seu saldo bancário bem positivo, tá bom? Nesse treinamento é um passo a passo, vai ser bem denso o conteúdo, eu vou falar bastante coisa, eu vou entregar uma apostila para vocês com todo o passo a passo para sair das dívidas. E aí, em algum lugar aqui desse vídeo, eu vou deixar um link com a página de inscrição. Lá você vai ter todos os conteúdos, você vai ter todas as informações, inclusive o preço, inclusive o valor. Se você der sorte, você ainda vai ter o valor do primeiro lote. Quando você ver esse vídeo, se tiver o valor do primeiro lote, aproveita porque é um valor assim bem reduzido. Tá bom? Então, clica lá, faz a sua inscrição, dá uma olhada no treinamento e a gente se vê no próximo dia 12 nesse treinamento Como Viver Sem Dívidas. Beleza? Seguinte, então agora eu vou falar sobre os 3 tipos de pessoas quando o assunto é organização financeira. Bom, o primeiro tipo de pessoa que eu identifiquei é aquela pessoa que ganha pouco e tem dívida. São pessoas que elas não têm um alto rendimento, não têm um alto salário, a gente pode dizer assim, e elas acabam buscando viver acima do seu padrão financeiro. O que acontece? Algumas pessoas, elas têm na cabeça dela que elas têm sonhos, elas têm vontades, elas têm aquele pensamento de querer viver uma vida melhor. Elas têm o pensamento de querer comprar coisas melhores, de viver uma vida com mais tranquilidade. E ela tem também a vontade de adquirir coisas, de viver um sonho que ela tem. Muito bem, quando a pessoa não ganha muito, quando ela ganha pouco, quando ela tem um salário baixo e ela quer viver os sonhos dela, independentemente de controlar o orçamento, o que ela faz? Ela acaba antecipando aquele sonho. Ao invés de fazer um planejamento, de aumentar o salário, fazer um planejamento de guardar dinheiro, de organização financeira, para poder vivenciar, para poder experienciar esse sonho mais para frente, ela antecipa. E ao antecipar, ela acaba entrando em dívidas. Por exemplo, eu conheço alguns funcionários do setor público que não ganham muito dinheiro, que têm um salário ali entre 2, 3, 4 mil reais. E aí, o que eles querem? Eles querem fazer viagens, eles querem trocar o telefone, eles querem trocar o carro. Enfim, algumas coisas materiais que eles poderiam ter ali uma organização financeira, poderiam ter um planejamento financeiro para poder adquirir aquele bem, ou para poder fazer aquela viagem, enfim, para poder vivenciar aquela experiência, aquele sonho que eles têm, mas não, eles acabam antecipando. E ao antecipar, muitas vezes acabam entrando em dívidas. Ou seja, quando procuram viver acima do padrão financeiro, acima da sua realidade financeira, inevitavelmente acabam entrando em dívidas. Então esse é o primeiro perfil de pessoas. Ganham pouco e estão endividadas. Mas isso não é nenhum privilégio e não é nem exclusividade de pessoas que ganham pouco. Assim como as pessoas que ganham pouco e estão endividadas, também existem pessoas que ganham bastante dinheiro e estão endividadas. E olha só que interessante, acaba sendo por motivos muito parecidos, por motivos de antecipar sonhos, antecipar
vontades, desejos de comprar coisas, de experienciar coisas, de fazer viagens, enfim. Então, a pessoa acaba vivendo acima do seu padrão financeiro, mesmo ganhando bastante. Então, ela tem uma necessidade financeira acima daquela que ela pode, acima daquela que ela ganha. Então, quando a gente vê alguma pessoa que ganha pouco, pensando assim, puxa vida, se eu ganhasse 10 mil, se eu ganhasse 15 mil reais, se eu ganhasse 20 mil reais, eu ia estar muito bem, eu ia estar sem dívidas, eu ia estar fazendo várias coisas, eu ia estar fazendo viagens, eu ia estar comprando casa, eu ia estar comprando carro, eu ia estar trocando de telefone, enfim. As pessoas estão pensando que ganhar mais seria a solução para a dívida. No entanto, existem pessoas que ganham 20 mil reais, existem pessoas que ganham 15, 18, 17 mil reais e elas estão endividadas. Eu conheço o caso de pessoas, não vou evidentemente falar o nome e nem aonde trabalha, mas é o seguinte, eu conheço pessoas que ganham 18, 19 mil reais e assim, poderiam ter uma vida financeira muito mais tranquila, mas estão devendo no cartão de crédito, estão devendo parcela de carro, estão devendo parcela de casa, enfim, porque elas precisam ficar um pouquinho acima do seu padrão de vida. Elas têm essa necessidade, elas têm esse desejo de repente até se sentir pressionada a mostrar que tem as coisas, a mostrar que tem esse acesso a essas coisas, para não ficar de repente pressionado ou mal falado, ou isso ou aquilo no bairro ou com os familiares. Então, ao viver acima do padrão financeiro, a pessoa vai lá e fica endividada. Eu conheço tem um caso de uma pessoa que eu conversei, que é o seguinte, ela tinha uma vida mais ou menos equilibrada ali, ganhava bastante dinheiro, ganhava em torno dos seus 14, 15 mil reais, tinha uma vida estável e ela começou a poupar um pouquinho, ela começou a fazer uma poupancinha. E aí, quando ela viu que tinha um dinheiro bacana ali naquela poupança, ela foi lá e trocou o carro. Deu o carro dela, deu a poupança e ainda financiou o restante para ter um baita de um carro. E isso, ao longo dos meses, a gente viu que foi uma decisão equivocada, que ela acabou tendo que vender o carro para, enfim, fazer dinheiro ali, porque não estava conseguindo dar conta de pagar as prestações. Então, às vezes as pessoas se enganam achando que quem ganha muito está imune, não tem dívidas. Poxa, outro dia mesmo eu li que tem um apresentador de jornal que ele está com uma dívida ali de quase 500 mil reais. Enfim, por falta de organização, por falta de planejamento financeiro e de repente até por querer vivenciar coisas que não são possíveis naquele momento, a pessoa vai lá e entra em dívida. A pessoa traz o sonho para o agora, traz um sonho futuro para o agora, não constrói ao longo dos anos e aí acaba tendo que pagar muito mais caro justamente porque antecipou esse sonho. Tá? E aí existe o terceiro grupo de pessoas, que são as pessoas que ganham bem, as pessoas que ganham mal e independentemente de quanto ganha, elas têm uma segurança financeira, elas têm uma tranquilidade financeira. São essas pessoas que elas têm o saldo bancário positivo, independentemente de quanto ganham. É um grupo de pessoas que tem o controle do dinheiro. É o grupo de pessoas que tem o costume de viver no seu padrão de vida ou abaixo do seu padrão de vida. Esse grupo de pessoas é interessante falar que eles têm sonhos, têm vontades, têm desejos, mas eles sabem que existe um caminho, existe um trajeto, existe uma estrada ali para ser caminhada, para ser trilhada, para chegar nesses objetivos.
Então, de pouquinho em pouquinho, de grão em grão ali, eles vão construindo patrimônio, eles vão construindo um saldo bancário positivo, eles vão construindo a vida que eles querem. Um pouquinho abaixo das necessidades, um pouquinho abaixo do padrão hoje, para num futuro ter um crescimento, no futuro ter uma vida mais tranquila, mais sossegada, uma vida com mais segurança. Longe das dívidas e longe daquela intranquilidade que as dívidas trazem para essas pessoas. Então é o seguinte, o que eu queria falar para você hoje é dos 3 tipos de pessoas. Você consegue se imaginar, você consegue parar para refletir em qual tipo de pessoa você está hoje? Se você é uma pessoa que ganha pouco, que está endividada, você é uma pessoa que ganha muito dinheiro e está endividada, ou você é uma pessoa que ou ganha muito ou ganha pouco, mas está ali com a sua vida financeira num caminho de segurança financeira? Qual que é o seu tipo hoje? Qual é o seu perfil? Qual é o seu modelo hoje? Falando em tipos de pessoas, modelos de organização financeira. Para pensar, dá uma olhadinha, vê o que é preciso fazer. Se você ganha pouco e está endividado, ou se você ganha muito e está endividado, eu quero reforçar o convite para o próximo dia 12 de dezembro, para a próxima quinta-feira, quando eu vou fazer o treinamento Viver Sem Dívidas. É um treinamento online, é um treinamento exclusivo, onde eu vou falar ao vivo com vocês todo o passo a passo para eliminar dívidas. Todo o passo a passo para você terminar 2019 e começar 2020 já naquela pegada de acabar com as dívidas e começar a fazer parte desse grupo, desse terceiro grupo de pessoas. As pessoas que estão caminhando rumo à segurança financeira, caminhando rumo à sua tranquilidade financeira. Tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Reforço o convite, dia 12 de dezembro, como viver sem dívidas. Em algum lugar está o link, em algum lugar está o botão para você fazer a sua inscrição e a gente se vê no próximo vídeo. Fica com Deus, um forte abraço e até a próxima.